Aqui no estúdio da TV Candidez. Bom dia, André, seja bem-vindo, é um prazer te receber Bom aqui. dia, Flaviano. Bom dia a todos. Principalmente porque o doutor André está sempre aqui para trazer uma informação adequada e sempre uma informação útil para você. E hoje não será diferente, né? O doutor André preparou aqui um tema, vai aparecer na tela aqui para você, porque ele vai falar sobre perimplantite, né? Você sabe o que é? Quem vai te responder é o doutor André, né, Isso André? mesmo, Flaviano. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito pertinente. A gente tem visto muitos casos no consultório de pacientes que estão chegando com essa situação. O que é a perimplantite, né? A perimplantite a gente vai ver que é uma inflamação que dá ao redor do implante, principalmente pelo fato do paciente não fazer limpeza, né? Então, muitos pacientes às vezes acham que o implante, quando você coloca ali na boca, não precisa da manutenção, mas precisa. Então, a gente tem casos lá no consultório de pacientes que infelizmente estão com vários implantes condenados, né? A gente sabe que são tratamentos com, com certo custo, né? A pessoa às vezes lutou para conseguir colocar aquele implante e muitas pessoas perdem pela falta de cuidado. Pode passar? Então, gente, quais são um dos principais sintomas da perimplantite? É acompanhado por perda óssea progressiva. Então, é muito comum a gente ver, quando o paciente tem a perimplantite, ter uma reabsorção óssea do implante, né? Aliás, do osso, né? O osso que está ali circundando aquele implante, ele vai sendo reabsorvido, e aí as espiras do implante, são essas áreas aqui, vão ficando expostas. E essa exposição aqui das, e essa exposição das espiras do implante começa a acumular placa nessas áreas. E aí o que acontece? Esse acúmulo de placa começa a aumentar, o paciente não consegue higienizar essa região e vai só aumentando a perda óssea. Chega em uma situação que o implante vai ficar condenado e o paciente tem que extrair o implante e refazer todo aquele trabalho. A situação fica difícil porque aonde a pessoa perdeu esse osso, muitos casos tem que fazer enxerto ósseo depois. Então tem que cuidar para que o paciente não venha perder o implante. Pode passar? Então, gente, o que os pacientes mais reclamam? Falar assim, quais são as principais queixas que os pacientes têm quando está com a perimplantite? Geralmente a pessoa relata dor na área do implante, então fica sensível quando a pessoa encosta ali, quando vai escovar os dentes, a pessoa geralmente percebe que está dolorido. Vermelhidão e inchaço, né? Isso aqui geralmente está associado com infecção, com inflamação daquela região, associado com sangramento gengival perimplantar. Então, pessoas esse passa fio dental, vai escovar os dentes, aí percebe que está sangrando muito, né? Isso aqui também não é um sinal positivo. E também, em alguns casos mais severos, pode ter formação de fístulas e bolsas gengivais, né? Com secreção purulenta, ou seja, formação de pus. Então, é uma situação que nessa última etapa aqui já é um caso que o implante já está perdido, infelizmente. A pessoa vai ter que vir no consultório, fazer uma avaliação e um planejamento para fazer um novo implante. Quando está na fase mais inicial, ainda é possível a gente controlar aquela perda óssea e, dependendo do caso, a gente conseguir até fazer como é que fala? Um enxerto ósseo. Mas se está numa situação de infecção, de formação de fístula, aí já não é possível. Pode passar. Então, gente, clinicamente, né, quando a gente pega um paciente que está com perimplantite, a gente vê essa imagem que a gente vê aqui, ó. Aqui o paciente tem dente natural, nesses dois de cá, aqui também tem dente natural. E quando tem perimplantite, a gente observa que as espiras do implante, como a gente comentou, ela está exposta, né? E aqui geralmente está muito associado à formação de placa bacteriana, acúmulo de restos de alimento, pode ter já mobilidade do implante, né? O implante às vezes não está tão firme mais, ele está balançando um pouquinho, né? E associar também, às vezes, com mau hálito, com mau cheiro. O próprio paciente não consegue higienizar essa região. E aí tem que cuidar, senão a pessoa pode realmente vir a perder aquele implante. Pode passar. E quando a gente faz um exame radiográfico, né? Quando a gente faz a radiografia do implante, para a gente ver como está a condição óssea dele, olha aquele mesmo implante que a gente viu pela imagem clínica e na imagem radiográfica. Isso aqui tudo, a gente teve uma perda óssea, ó. Uma perda óssea gigantesca, né? Então, aqui a gente fala que o implante está condenado, porque a gente tem só essa partezinha de osso segurando o implante. Aqui para cima, totalmente absorvido o osso. O osso teria que estar mais ou menos nessa posição. Então, daqui até aqui já foi perdido o osso. Então, infelizmente, o implante está condenado,
tem que ser removido e fazer um novo planejamento para refazer o implante. O que nesse caso aqui seria necessário fazer um enxerto ósseo, né? Um enxerto ósseo bem volumoso, esperar cicatrizar aquele enxerto ósseo e depois refazer o implante. Pode passar. E um dos exames que a gente usa muito para que favoreça, em algumas situações, se o implante está condenado ou não, e até para fazer uma neoavaliação óssea do paciente, quando a gente, por exemplo, né, a gente tem casos que o implante está condenado e tem que fazer um novo planejamento para enxerto ósseo ou para fazer um novo implante, é a tomografia. Porque a tomografia é uma importante aliada na avaliação óssea periimplantar. Porque sem a tomografia a gente não sabe mensurar realmente a quantidade de osso que o paciente tem remanescente e o que vai ser necessário a gente colocar de enxerto ósseo. Então, nessas situações que o paciente está com periimplantite, que às vezes na própria radiografia a gente detecta que o implante está condenado, a gente associa a tomografia para a gente verificar o que vai ser necessário da gente preencher de osso depois. E até para fazer o novo implante também é importante ela. Pode passar. Aqui, ó, gente, uma situação, né, que a gente encontra vários casos, né? Pacientes que chegam com protocolo. O que é o protocolo? São aquelas dentaduras fixas, né, tanto superiores quanto inferiores. O paciente às vezes fica mais de um ano e tanto sem fazer limpeza da prótese. Isso aqui é uma dentadura fixa que tem que fazer limpeza no consultório. O próprio dentista, ele vai remover a prótese através de uso de uma chavinha. E aí a gente encontra essa situação, ó, muita placa, muito resto de alimento, que é justamente esses restos de alimento que a gente vê aqui, com placa bacteriana, tudo, que faz da periimplantite. Então é simplesmente a falta de limpeza que leva a periimplantite a ser formada. Pode passar. Aqui uma outra situação, ó, o implante já muito exposto, esse implante que o paciente estava condenado, né, até que os demais tinham tido perda óssea, mas esse aqui estava extremamente condenado. Por quê? Acúmulo de placa. O paciente não fazia manutenção de limpeza no consultório, deixou muito tempo para vir fazer limpeza e o implante estava condenado. Infelizmente, ele vai perder esse implante e o pior, que o paciente, além de perder o implante, ele ainda perde a prótese junto, porque vai ficar menos o implante para poder ficar fixo a prótese. Pode passar. E isso aqui também é uma situação que a gente encontra muito, né? Além da gente ter a situação dos implantes estarem às vezes sujos, né? Porque a pessoa não faz uma boa higienização e não faz manutenção no consultório, a própria prótese está cheia de placa bacteriana, né? Então, isso aqui é um paciente que tem um protocolo inferior. Aqui a gente nota que tem as áreas onde tem as anilhas que fica junto com as áreas dos implantes. Isso aqui, tudo que está esbranquiçado, são as áreas contendo placa bacteriana, que é isso aqui que causa periimplantite. Então, gente, quem usa dentadura fixa, a gente sempre fala para os pacientes sempre fazer limpeza no consultório, no mínimo a cada 6 meses, para que não aconteçam situações como essa. Pode passar. Isso. Aí o doutor André, né, trazendo para você todas as informações sobre a periimplantite, né? É por isso que o telefone está na tela para sua participação, 99326228, né? Hoje os implantes, né, se transformaram numa grande alternativa, né, André? Exatamente, mas também Flaviano. pode trazer consequência, né? Quando o cuidado pós, né, o implante não é feito da forma correta, né? Exatamente. É por isso que essa situação está preocupando cada vez mais os profissionais, né, da área da odontologia. Então, exatamente, Flaviano. Infelizmente, a gente tem tido muitos pacientes no consultório tá chegando com periimplantite. A gente tem um caso lá de um paciente recente, ele foi fazer limpeza das próteses superiores e inferiores e ele fez limpeza com outros profissionais, só que a limpeza não estava sendo bem feita. Quando eu tirei a prótese dele inferior, eu fiquei assustado, porque eu vi a situação estava muito séria. Ele tinha no mínimo 2 implantes condenados, ele tem 5 implantes inferiores, 2 estavam condenados. Falei para ele assim, você vai fazer uma radiografia panorâmica para a gente avaliar a situação dos outros. Resumo, dos 5 que ele tem inferior, ele perdeu 4. Por causa de quê? Acúmulo de placa bacteriana. O paciente não tem uma boa escovação, uma boa higienização. Associado a isso, as limpezas que foram feitas com outros, né, colegas profissionais não foram bem feitas. Então, o acúmulo de placa que tinha abaixo da prótese, sobre os implantes, estava exagerado.
E agora chegou uma situação, né, no caso desse paciente específico, a gente não tem como resolver a situação sem fazer todo o tratamento de novo. O pior quando dá periimplantite, qual que é a situação mais severa que a gente tem? É que você perde osso naquela região e não dá para fazer, às vezes, o implante no mesmo local. Às vezes, quando a pessoa, supor, ela usa dentadura fixa, ela tem um implante aqui, um implante aqui, um implante aqui, um implante aqui. Ah, perdeu esse implante. Não dá para colocar o implante, às vezes, no mesmo lugar. Tem que condicionar aquele implante em outro local e tem que ver se aquele local tem osso suficiente para a gente colocar o implante. Já teve relatos, até de colegas nossos, que o paciente perdeu tanto osso que não teve nem como mais fazer implante. Que a pessoa fez um protocolo, perdeu os implantes, repetiu o processo, a pessoa não aprendeu, perdeu de novo o implante, não tinha mais osso. Então, assim, a periimplantite, ela é uma situação para o paciente tem que ficar esperto, porque, igual eu falei, tem muita gente que acha que o implante não precisa de, entre aspas, ter cuidado ao dentista. Acho que é igualzinho colocar um parafuso na parede, que nunca vai dar problema, mas não. A condição da boca nossa, a flora bucal nossa, ela é muito, muito rica em bactérias. E tem bactérias que causam a doença periodontal, no caso a gente chama periimplantite, que é a perda óssea ao redor do implante. E a periimplantite reforça ainda mais aquilo que a gente sempre fala, né, André? A visita periódica ao profissional, né? Exatamente. Porque aquela limpeza, né, e a prevenção da forma correta vai eliminar esse risco, né? Exatamente, Flaviano, exatamente, você falou tudo. A prevenção é o que evita da pessoa ter essa condição. Isso vale também para dente, né? A gente está falando hoje sobre periimplantite, mas tem a periodontite, que é isso que a gente conversou, mas em caso de dente, né? Então, o dente também, se a pessoa não fizer uma boa limpeza a cada 6 meses, uma vez, no máximo uma vez por ano, e não deixar os dentes sempre limpos, pode dar periodontite, que é a perda óssea no dente. A periimplantite é no implante, mas pode acontecer também em dente. Eu tenho até aqui uma dúvida, eu falei que o telefone está disponível, né? A pessoa está Uhum. perguntando o seguinte, André, se Uhum. pode usar antibiótico enxaguante para controlar um pouco a inflamação e reduzir a infecção ao redor do implante. Sem orientação médica não, né, gente? É importante dizer isso, né? Exatamente. O que acontece? Quando a pessoa está com periimplantite, dependendo do grau de infecção que aquele implante está, quando ele já está com supuração, que a gente comentou até naqueles itens que a gente comentou, quando está com formação de pus, quando já está com secreção, com formação de fístula, são aquelas bolsas amareladas que dão ao redor do implante, está muito inchado, o implante já está condenado. A gente, claro, faz avaliação no consultório, pede radiografia, mas quando está nessa situação, ele está condenado. O antibiótico vai ajudar a debelar a infecção que está ali. Mas vai ajudar a formar osso de novo? Não. Aquele implante já vai estar totalmente condenado. Quando a gente pede para o paciente tomar antibiótico, é para regredir a questão da infecção que está sobre os implantes. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 implantes. Mas não vai amenizar a situação que já está instalada. Então, se a pessoa já está com o implante condenado, não tem como, vai ter que repetir todo aquele tratamento. Aí o doutor André trazendo a informação para você ao vivo e respondendo também a sua dúvida e a sua pergunta. Os contatos do doutor André estão disponíveis também na tela, tem o Instagram e tem o telefone, viu? Tem alguma dúvida é só fazer contato, porque o doutor André está sempre disponível para atender você. Muito obrigado, André. Muito obrado, Flaviano. Até um abraço, viu? Semana, Até a próxima semana. E eu reforço aqui que a participação do doutor André fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. A gente deixa a participação na íntegra disponível para você, porque serve sempre também de orientação para outras pessoas. É só entrar lá no portal sistemampa.com.br que você tem a oportunidade de rever a entrevista na íntegra.